A Argentina suspende julgamento de extradição de 5 brasileiros condenados pelos atos do 8 de janeiro. Nós vamos até Buenos Aires falar com a Maria Laura Cis, correspondente do Jornal da Oeste na América Latina. Não é a primeira vez que a Justiça Argentina adia o julgamento. A gente vai entender tudo aqui com a nossa querida correspondente. Boa tarde, Maria Laura Cis. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer as últimas informações da nossa região. Sim, recentemente tivemos outra vez a audiência suspendida, só que diferentemente de outros casos e outras oportunidades, dessa ocasião, quem decidiu por pedir a suspensão da audiência foi um dos advogados dos patriotas que estão aqui detidos na Argentina. Lembrando a vocês que há cerca de 5 patriotas que estão detidos, que, de acordo com a Justiça Argentina, foram detidos a pedido da Justiça Brasileira, tendo em conta que eles teriam sido fugidos, né, da Polícia Brasileira, da Polícia Federal, e estariam aqui como refugiados no país. Mas qual foi o motivo, então, da suspensão e por que um dos advogados solicitou a suspensão aí da audiência que teria ocorrido, né, há 2 dias atrás? Isso ocorre porque esse advogado apresentou 3 recursos à Justiça Argentina, um deles pedindo a suspensão da AGU no processo, tendo em conta que foi apresentado de forma tardia pelo Brasil e até mesmo de acordo com o advogado, seria algo inimaginável no sentido de que o processo já estava em andamento e para ter outro representante por parte do Estado brasileiro teria que ter sido apresentado na primeira etapa do processo. Por outro lado, o outro recurso seria a suspensão do juiz encarregado de julgar o caso dos refugiados, já que esse juiz, o Rafecas, ele é kirchnerista e se considera que sua decisão seria imparcial no caso do julgamento. E o terceiro recurso apresentado foi um recurso em relação ao pedido de asilo político desses brasileiros aqui no país, onde primeiro deve sair uma decisão em relação a esse pedido para depois decidir se eles serão extraditados ou não. Por outro lado, também eles apresentaram uma denúncia de acordo com o advogado, por vazamento de informações da justiça a jornais brasileiros e até mesmo ao governo brasileiro. De acordo com ele, há vários jornalistas e representantes do Brasil que estão recebendo de forma privilegiada informações da justiça argentina. Até mesmo em questão, né, do adiamento dessas audiências, muitas vezes esses advogados ficaram sabendo pelos jornais brasileiros antes de serem informados pela própria justiça argentina. Então é por isso que um dos advogados solicitou justamente, né, a postergação da audiência para que esses recursos sejam resolvidos e logo após outra data seja definida. Jorge Serrão, nós estamos com a nossa querida correspondente, Maria Laura Cis, correspondente aqui na América Latina para o Jornal da Oeste, conversando a respeito dos exilados políticos, os presos políticos também, além dos nossos que estão aqui no nosso país, nós também temos alguns lá na Argentina, conversando, portanto, a respeito do julgamento de extradição desses exilados políticos. Sua pergunta. Maria Laura, até o momento a Argentina parece, ou pelo menos passa essa impressão, de que está agindo dentro da lei, dentro do processo legal, dando direito à ampla defesa a esses que estão pedindo asilo político na Argentina. A gente tem um conflito aí, claro, entre a legislação argentina, que não permite que o país receba pessoas condenadas em sentença transitada em julgado para morar aí. Como você está vendo e como os juristas argentinos estão vendo essa possibilidade desses que estão pedindo asilo político aí terem o seu pedido acatado? Olha, há grandes chances de que isso ocorra, até mesmo porque a gente, como comentamos em outras oportunidades, estamos aí esperando uma resposta, né, por parte do CONARE, que é o órgão responsável por conceder asilo ou não. E esse órgão, ele querendo ou não, ele está pendente do Poder Executivo, de uma resposta por parte do Executivo, que no caso seria do presidente Javier Milei. É por isso que muitos brasileiros pressionam para que Javier Milei se manifeste através desse órgão do CONARE. Coisa que Milei não pode fazer de forma separada, até mesmo porque ele estaria passando por cima da justiça argentina. Por outro lado, a justiça argentina, como a gente bem falou recentemente,
por parte dessa primeira instância com o juiz kirchnerista, dificilmente a gente acredite que ele vá, né, negar o pedido de extradição por parte da justiça brasileira a essas 5 pessoas que estão detidas. É por isso que também, né, o advogado apresentou esse recurso pedindo para mudar o juiz responsável pela primeira instância, porque ele estaria sendo imparcial no caso. Então ficamos aí à espera da resposta a esses recursos apresentados por um dos advogados, mas acreditamos que sim, a gente obtenha, né, futuramente uma resposta positiva. Diogo da Luz, sua pergunta para nossa correspondente Maria Laura Assis. Maria Laura, um prazer poder falar consigo. Eu queria mudar um pouquinho o tema, porque me parece que realmente não vai haver extradição. Caso eu esteja enganado, me diga. Mas eu tenho a sensação que os argentinos estão voltando a ter orgulho da Argentina e acreditando no governo e fazendo com que o país cresça muito mais. Você acha que isso pode se transmitir para o Brasil como assim um contágio positivo e nós mudarmos a nossa visão a partir das próximas eleições? Olha, com certeza, algo que eu admiro muito dos argentinos é a confiança que eles têm no atual governo e até mesmo a inteligência deles ao entender que para chegar a resultados positivos, primeiro precisamos passar e atravessar a tempestade. Então não é que o argentino ele espera resultados imediatos, senão que ele é consciente que primeiro teremos que passar por momentos difíceis até tudo se ajustar e obter, né, os resultados positivos. Então é super frequente a gente escutar aqui no país os argentinos falando, né, de forma consciente que durante esses seguintes 2 a 3 anos serão momentos difíceis e com certeza até a inflação baixar e chegar a um bom índice, terão que esperar e terão que ainda permanecer nessa luta constante diária, né, de trabalho até conseguir conquistar esse resultado previsto por eles, mas ao mesmo tempo, eles estão conscientes de todo esse processo e bem positivos em relação aos resultados que já começamos a ver aqui, até mesmo em relação ao preço da inflação. Muito obrigada, Maria Laura Assis, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Tenha uma boa tarde, até a próxima.